Olá, pessoal! Eu sou a professora Zilmar Albuquerque e hoje nós vamos falar de dinâmica. Então, aqui nós vamos ter uma breve introdução. Bom, hoje nós temos à nossa disposição muitas tecnologias que muitas pessoas dos séculos passados não tinham. E hoje nós dispomos de tecnologias cada vez mais modernas, como celulares, tablets, TV de plasma, e tudo isso no conforto de nossa casa, certo? Mas para chegarmos a tudo isso que nós temos hoje nós precisamos de muitos estudos, de muitas pessoas que se dedicaram a esse estudo e a todas essas novas tecnologias. Mas de onde veio esse conhecimento que culminou todas essas tecnologias e que não pararam de evoluir? Bom, elas vieram dos primeiros humanos, que eram seres bem inteligentes e que nunca pararam de inovar e aprimorar seus inventos, certo? Então, nós devemos contemplar essas eras passadas com muito respeito e gratidão e também muita admiração, porque se não fosse essas pessoas que se dedicaram a estudar, a pesquisar, nós não teríamos todas essas tecnologias que nós temos hoje em dia. Então, nós vivemos em um mundo, em um universo, né, que ele está em movimento. As galáxias se movem, o mesmo acontece com as estrelas, os planetas, até uma pedra em queda, uma pessoa caminhando, ou um elétron se movimentando no interior de um acelerador de partículas. São situações de movimento e que exigem análise e compreensão, certo? Então, os movimentos, eles fascinam o espírito e o espírito indagador, humano, desde os mais remotos tempos, certo? Então, muitos pensadores, eles formularam hipóteses na tentativa de explicá-los. Um desses pensadores foi o filósofo grego Aristóteles. Ele apresentou teorias que vigoraram por muitos séculos, pois se adequava adequava ao pensamento religioso da época. Posteriormente, entretanto, as suas ideias elas foram, em grande parte, refutadas por Galileu Galilei. Depois disso, seguiram-se a Isaac Newton e a Albert Einstein, que deram a sustentação matemática às teorias já existentes e ampliaram o conhecimento sobre o movimento. Então, a dinâmica ela é a parte da mecânica que estuda os movimentos, considerando os fatores que o produzem e o modificam. Parte da física, que aparecem as leis que regem os movimentos, envolvendo os conceitos de massa, força e energia, entre outros. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre força. Bom, na cinemática, nós estudamos diversas situações em que a aceleração vetorial ela não é nula, ou seja, as partículas elas se movimentam com velocidade vetorial variável, certo? Então, é o que acontece, por exemplo, nos movimentos acelerados, em que há aumento no módulo da velocidade no decorrer de um tempo, certo? Entretanto, esses movimentos de aceleração não nula, eles foram apresentados sem que fosse feita uma pergunta fundamental. Quem é o agente físico causador da aceleração? Então, o que causa uma aceleração? Aqui, no caso, é a força, certo? E somente sobre a ação de uma força é que uma partícula ela pode ser acelerada. Isto é, pode experimentar variações de velocidade vetorial ao longo do tempo. Então, nós precisamos de uma força para acelerar uma partícula. Ou então ela vai continuar nula, caso não aconteça essa força, certo? Então, a força ela é o agente físico cujo efeito dinâmico é a aceleração. Aqui nós temos esse carrinho, que seria um dragster, que são veículos capazes de arrancar com acelerações muito elevadas, se comparadas dos carros comuns, certo? Então, eles conseguem se movimentar com uma aceleração bem maior do que carros comuns. E nós conseguimos atingir cerca de 500 km por hora em apenas 8 segundos. Isso depois de partirem do repouso, certo?
Isso se deve ao motor especial, que é de grande potência e que é instalado em uma estrutura leve e aerodinâmica, certo? Adequada para esse veículo. Para obter essa aceleração, os dragsters, eles requerem uma força propulsora externa e que é aplicada pelo solo sobre as rodas motrizes traseiras de força resultante, certo? Então, considerando o arranjo experimental, representado aqui nessa figura, em que há um bloco apoiado em uma mesa horizontal, como nós podemos observar aqui, e essa mesa ela é lisa, certo? E é puxada horizontalmente pelos garotos A e B. Então, aqui nós temos aqui esses dois garotos, o garoto A e o garoto B, e eles estão puxando essa caixa, certo? De forma horizontal aqui nessa mesa. Então, o garoto A, ele está puxando o bloco para a direita e aplicando uma força FA. Já o garoto B, ele está, por sua vez, puxando o bloco para a esquerda e exercendo uma força FB, como nós podemos observar aqui, né? Esquematicamente, nós temos aqui essa caixinha embaixo, que temos uma força FA para a direita e uma força FB para a esquerda, que seria a força que esses garotinhos estão aplicando, puxando a corda, certo? Então, se apenas o garoto A puxasse o bloco, esse bloco ele seria acelerado para a direita, com aceleração aceleração A, certo? Então, se só o garotinho A puxar para a direita, esse bloco vai ser acelerado para a direita. Se, entretanto, a pessoa B apenas puxar o bloco para a esquerda, ele seria acelerado para a esquerda com aceleração AB, certo? Aqui, supondo que o garoto A e o B, eles puxam o bloco conjuntamente, nós podemos observar como o produto final é uma aceleração A. Ou seja, ele poderá ter características diversas. Tudo vai depender da intensidade da força A comparada com a da força B, certo? Então, aqui, se o garoto A ele aplicar uma força maior que o garoto B, ao puxar essa caixa, nós teremos que a força de A ela vai ser maior que a força de B. Então, nós notaremos que a aceleração ela estará dirigida para a direita. Já se os dois, o garoto A e o garoto B, puxarem com a mesma força, nós teremos que a força A será igual à força B. Então, nós teremos que a aceleração ela vai ser igual a zero. Agora, se a força de A for menor que a força de B, esse bloco ele será levado para a esquerda, pois a aceleração do garoto B, a força dele será maior, certo? Então, a força resultante, FA e FB, ela equivale a uma força única, que atuando sozinha, ela imprime ao bloco com a mesma aceleração que a força FA e FB imprimiriam se agissem em conjunto, certo? Então, considerando uma partícula aqui dessa figura ao lado, submetida à ação de um sistema de N forças. Então, aqui nós temos esse sistema com a força F1, F2, F3, até Fn. Então, considere que essa partícula, a força resultante F, seria um sistema de forças e que a soma vetorial das N forças compõe esse sistema. Então, aqui nós temos um sistema com N forças, certo? Então, é fundamental destacar que a resultante F não é uma força a mais que vai agir nessas partículas. Ela é só apenas o resultado de uma adição vetorial de forças, certo? Então, a força resultante é só a somatória de todas as forças que agem naquele sistema. Bom, pessoal, então essa foi nossa aula, nossa primeira aula de dinâmica. Próxima aula nós vamos dar continuidade ao assunto
e também fazer algumas questões, certo? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus e se cuidem.